Opa! E aí, meninas, beleza? Certinho? Gente, com aquela alegria habitual de sempre, vamos falar da nossa bateria 10. Bateria 10, tá? Aqui a gente vai brincar um pouquinho e mais um pouquinho com a tal da equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, todos nós sabemos que a gente tem que explorar os dois passos do tal do Bhaskara, certo? Qual que é o primeiro? Olha o tal do delta. Quem que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. E depois a gente pega esse delta, vai encaixar lá na segunda parte. Raiz delta mais ou menos b. Opa, 2a fechou, certo? Essas são as duas partes do nosso amado Bhaskara, certo? Só que o professor não falou uma coisinha fofíssima a respeito desse carinha aqui, ó, que é o tal do delta. O delta, assim como vai aparecer ali na bateria de vocês, ele também é chamado de discriminante. Discriminante. Tá? Por que discriminante? Porque ele vai discriminar qual vai ser o comportamento da nossa equação. Ele vai falar algumas coisinhas sobre a nossa raiz, entre outras coisas. Tá? Vamos lá para a leitura do exercício que aparece ali na nossa bateria 10. E talvez pode esquentar um pouquinho a cabeça de um ou outro aluno. Lance o dado diversas vezes. Porque vocês vão fazer um dado. Bom, sim, vocês vão fazer um dado. Quero que vocês façam um dado que a gente chama de octaedro. O que é um octaedro? É um poliedro com 8 faces. Eita! Tá feio, mas embaixo ali vocês têm a planificação do bichinho. Vocês também podem dar uma fuçada na internet, porque o tio Google explica um monte de coisa para todo mundo, tá? É um dado, só que no lugar do dado que tem 6 lados, esse aí vai ter 8. Vocês vão ter que montar um. Enfim. Viajei. Lance o dado, que aqui no caso vai ser o octaedro, diversas vezes para completar os coeficientes das equações. E diga: opa, parou, para completar os coeficientes. Ai, professor, o que você arranja essas tretas, meu? Ó, coeficiente, povo, coeficiente que ele fala aqui, são os números que entram aqui, ó. Certo? Entrou aqui, é o que a gente chama de coeficiente. Simples assim, simples assim. Aqui, ó, coloquei o número 2, o 2 é o coeficiente que está junto com o x ao quadrado. Aqui apareceu 3, então aqui é o 3, que é o coeficiente que está junto com o x. Fato é, vocês jogaram dadinho. Aí no dadinho lá ele rolou 5. Então coloca o 5 aqui. Jogou o dadinho de novo. Apareceu 7. Põe o 7. Jogou o dadinho de novo. Apareceu 1. Coloca 1 ali, filho. Só isso. Tá? Depois você joga o dadinho de novo. Apareceu 3. Aí depois apareceu 5. Aí depois apareceu 2. Mas professor do céu, me diga, professor, o que eu faço com esse negócio aqui, ó? Isso daqui quer dizer que a sua equação ela não está montada bonitinhamente. Ó, inventei um advérbio. Gente, isso quer dizer que ali a gente teria o quê? 3x ao quadrado menos 5x menos 2 igual a 0x. 0x é o que? 0 vezes x, 0. Colocar 0x é a mesma coisa que colocar 0, gente. Porque qualquer número que você multiplica por 0 dá 0. Tudo bem? Então aqui tá arrumadinho. Aí vamos lá no B4. Você jogou o dadinho, apareceu 4, apareceu 3, apareceu 8. Aí qual que será a nossa equação? 4x ao quadrado menos 3x mais 8 igual a menos 7. E eu com isso, professor? Tá bonitinha essa equação? Não. Porque para ela ficar bonitinha aqui, ó, a gente tem que ter o número 0. Então vamos só manipular um pouquinho. Tá menos 7 aqui, manda para o outro lado, vira mais 7.
Então, escreve o bichinho. Menos 3x mais 8 mais 7 igual. Agora ficou zero. Tava menos 7, foi para lá e aqui sobra o zero. 8 com 7, todo mundo sabe que é 15. Credo. Certo? Portanto, essa vai ser a equação que a gente vai trabalhar. Quem que vai ser o coeficiente A? O B? O C? E por que que a gente tem que saber isso? A gente tem que saber, obviamente, a gente tem que saber isso. Por quê? Porque o A gente coloca aqui, ó. Esse é o A, esse é o B e esse é o C. O A gente já joga lá, na formulinha, que vale menos 4. Quem que é o B? Menos 3. Então você joga ali o menos 3 no lugar do B. E quem que é o C? É o 15. Joga ali na formulinha. Ah, professor, depois que eu fizer isso, eu tenho que calcular ali na segunda parte da formulinha, depois que eu achar o delta. Gente, leiam o exercício. Leiam o exercício. Lance o dado diversamente para completar os coeficientes da equação e diga quais terão um discriminante, que é o delta negativo, neutro ou positivo. Então, essa segunda parte aqui, ó, agora vocês vão deixar ela de lado. Agora vocês não vão trabalhar com ela. Vocês só vão dizer, depois de lançar o dado, arrumar ali a equaçãozinha, se o delta que vai sair, ele vai ser maior que zero, vai ser menor do que zero, ou se o delta vai ser igual a zero. Se o delta é negativo, se o delta é positivo, ou se o delta é neutro, é nulo, é zero. Tá bom? Tudo bem? Beleza? E assim caminha a humanidade. Essa que vai ser a brincadeira. Vamos ver ali se o delta é positivo ou negativo naquele B que a gente montou. Nesse aqui, ó. Qual que é o delta? B ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Quem que é o A? O A é o 3, então coloca lá o 3. E quem que é o C? O C é menos 2, não vai esquecer o sinal. Olha lá, menos, aqui não tem nada, então é mais. Como não tem nada, você tem que imaginar. Vou colocar de outra cor porque é a força da imaginação aí. Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Então aqui vai dar um mais no ponto final, certo? Mais. Voltando pro vermelho. 3 vezes 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 12, 24. Menos 5 ao quadrado, 25. Opa, deu 49. Esse é o meu delta. Delta positivo. Eu falei que a gente não vai usar, mas deixa eu te explicar uma coisa. Ó. O delta deu positivo, certo? Então a gente diz que o delta é maior que zero. Delta positivo. Quando isso acontece, a gente vai poder colocar o delta aqui. Ó. E isso aqui, que é a raiz quadrada de delta, vai ser alguma coisa que existe nos números reais. Existe nos números reais e vai ser maior que zero, certo? Delta é maior que zero, então raiz quadrada de delta também vai ser maior que zero. Sim? Se a raiz quadrada de delta for maior que zero, essa coisa aqui terá resposta. Ai Deus, terá resposta e será alguém que a gente vai chamar de x1 e alguém que a gente vai chamar de x2. Certo? Se a gente tiver um delta positivo, aí vocês já guardem para a vida de vocês. Tá? Guardem isso para a vida de vocês. Quando vocês estiverem no trânsito, alguém perguntar para vocês, meu querido, o que acontece com o discriminante? Você já fala. Se o discriminante, que é o delta, ele for maior do que zero, você vai ter duas respostas, o tal do x1 e o tal do x2. Agora, tem alguns casos em que
o delta, ele é nulo, que eu chamei ali de neutro. Depois eu vou ver se aquela palavra lá, ela cabe. Enfim, se eu tiver um delta que dê exatamente zero, essa coisa toda aqui, ó, vai ser zero. Então, você somar com zero ou você subtrair de zero não faz diferença. Daí a nossa formulinha, ela vai acabar implicando nisso aqui, ó, menos b sobre 2a. Ou seja, quando delta é igual a zero, você terá a resposta. Só que ela vai ser uma só. Ela vai ser apenas o tal do x1. Algumas pessoas dizem que é o x1 igual ao x2. Independe da maneira como você quer entender isso. Você não vai ter duas respostas, como aparece às vezes nas equações de segundo grau. Você vai ter uma resposta só. Às vezes você está fazendo blá 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 e você descobre x1 igual a 2, x2 igual a menos 4. Aqui você só vai ter x1 igual a 2, por exemplo. Tá? Você não vai ter várias respostas. Duas respostas. Diria? E tem mais um caso fofíssimo, que é quando nós temos o delta menor do que zero. Delta é menor do que zero. Quando isso acontece, vamos voltar lá para aquilo que a gente tinha, mais ou menos, raiz quadrada de delta. A gente vai estar falando de alguém aqui dentro da raiz quadrada que é negativa. Alguém aqui que é negativa. Por exemplo, qual que é a raiz quadrada de menos 3? Qual que é a raiz quadrada de menos 4? Isso quer dizer o quê? Que número vezes ele mesmo, que dá menos 3? Eu não sei. Eu sinceramente digo para vocês que eu não sei. Por quê? Olha por quê. Que número vezes ele mesmo que dá menos 4? Ah, professor, é menos 2. Menos 2? Olhem comigo. Menos 2 vezes menos 2, menos e menos dá mais. Regrinha de sinal aqui, multiplicação. Mais 4. Você não vai ter nenhum número que você multiplica ele por ele mesmo e vai dar um número negativo. Por isso, sempre que você achar um delta tipo menos 2, tipo menos 3, tipo menos 7, tipo menos 49, você não vai ter resposta, porque você não consegue pegar esse delta e encaixar dentro da raiz quadrada, tá? Para que essa coisa funcione. A gente diz que você não vai ter uma resposta. E quando você não tem resposta, você diz o quê? Que o x1 não pertence aos reais. Você vai ter, se você estudar para matemática, alguma coisa mais para frente. Mas até esse momento, até aquilo que a gente considera, a gente não pode dizer que existe uma resposta. Ele não pertence ao número dos reais. Certo? Tudo bem? Ou seja, fazendo resumão, pausou. Ok, povo, esse é o nosso resumão. Se o nosso delta, que é o nosso discriminante, ele for maior do que zero, a gente vai ter duas respostas, o tal do x1, que aparece quando a gente joga ali na segunda formulinha, e o tal do x2. Se o nosso delta for igual a zero, vai aparecer só um x1, que é quando a gente joga ali na formulinha. Delta é zero, essa coisa aqui vira zero, aí tanto faz a gente mexer com mais ou menos. Esquece essa coisa aqui. A gente vai ter uma resposta só. Sim? Sim, só. Deixa eu apagar, deixa fofinho. Pá, pronto. E se a gente tiver o delta menor do que zero, a gente diz que o x1 ou x2, né, eles não pertencem aos reais. A gente diz que a solução é vazia, ou seja, não tem solução. Fechou? Beleza?
É por isso que eu quis fazer esse exercício aqui, só para a gente falar do excelentíssimo delta, que é um lindo. O delta é um lindo, vocês vão ver conforme vocês forem caminhar nos estudos de matemática de vocês, tá bom? Beijos e abraços, até pra vocês. Espero que ajude, hein? Estudo, menino.